Manifestação do Espírito para a prática da caridade. Conjunto das leis divinas. Todas as bandas em uma só. Uma única banda. Cura, religião, amor, caridade, fraternidade, humanidade. Umbanda, a Umbanda, Alabanda, a Umbandã, tradicional, de mesa, de caritas, homolocô, cruzada, traçada, iniciática, esotérica, umbandomblé, sagrada, divina, universal, racional, universal. E por falar em Umbanda, o tema de hoje é: o que é Umbanda? Saravá, meus irmãos, sou o Pai Ricardo de Ogum, do terreiro de Umbanda Caboclo Sete Flechas, Pai José do Congo, sou também presidente do Instituto Cultural Nação Tambor. De praxe, antes de começar, já deixa o likezinho pra gente aqui no vídeo, é muito importante. Como eu venho falando, 80% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritos. Então, dá essa força pra gente, colabora com o canal, pra gente ganhar um engajamento ainda melhor. Inscreva-se no canal, ative a sineta de notificações para receber assim todos os vídeos do nosso canal. Pra gente é extremamente importante a sua inscrição nesse canal. Para você é rápido e simples, foi lá, clicou, está inscrito e pra gente é uma vitória muito grande. Axé? O que é Umbanda? Fácil, difícil, complexo? O que é Umbanda? Responde aí pra mim. São tantas respostas, tantas doutrinas, tantas umbandas. Antes de mais nada é preciso deixar muito claro que a Umbanda é uma só. Só existe uma Umbanda. E existe vários segmentos dela. Várias doutrinas e várias formas de praticá-la. De certa forma, cada um defende muito a sua prática, a sua cultura, a sua doutrina, a forma que toca a sua macumba no seu terreiro. Então, nós vamos ouvir várias coisas sobre o que é Umbanda. Umbanda é amor, caridade, fraternidade. Umbanda, conjuntos de leis divinas. Então, antes de mais nada, devemos saber que a Umbanda é uma religião. Sim, a Umbanda é uma religião. Ela não é apenas um culto, ela não é uma seita, ela é uma religião. Qual a forma certa, correta de decifrar ou explicar o que é Umbanda? Na verdade, não tem uma forma certa ou uma forma correta. Por quê? Porque a religião de Umbanda ela não é ortodoxa, ou seja, ela não tem uma verdade absoluta. Por isso nós temos várias vertentes e várias raízes. Ela não tem um livro, né, que os umbandistas seguem aquilo à risca em qualquer terreiro, como é na Igreja Católica, por exemplo. Então, de certa forma, cada um vai dar um pouco do seu pitaco no que é Umbanda. Porém, a gente tem um marco zero da Umbanda. Concordando ou não, nós temos a história de Zélio, 1908, 15 de novembro, que ali é um marco zero, é o primeiro terreiro de Umbanda registrado. É o primeiro terreiro que toca uma religião chamada Umbanda. Por mais que pelo Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, nós já tínhamos as macumbas, a cabula, o calundu, os candomblés, a jurema, o catimbó. Uma religião com o nome de Umbanda, ela é fundada a partir daquele momento. Então, historicamente, pra gente é isso, 15 de novembro de 1908. Repito, por mais que já sabemos que tinha muita coisa ali parecida, no mesmo formato de tocar, como Umbanda e registro histórico, Zélio, 1908. Então, quando surge a religião de Umbanda, quando ela ganha nome, quando ela ganha um formato, o Caboclo da Sete Encruzilhada diz que a Umbanda seria a manifestação do espírito em prol da caridade, a evolução espiritual
em prol da caridade. Então isso é uma ótima definição da Umbanda. A manifestação do espírito seria o que? A manifestação dos espíritos que vêm, né, como os nossos guias caboclos, os pretos velhos. A manifestação deles em prol da caridade, para ensinar, para ajudar, para aconselhar o próximo. Então quando fala-se que a Umbanda é paz, amor, fraternidade, caridade, na verdade são valores empregados à Umbanda. Não é a Umbanda. A Umbanda é uma religião onde há a manifestação espiritual para a prática da caridade. Porém, os valores da religião são esses: o amor, a fraternidade, a caridade. Então são valores implantados dentro da religião de Umbanda. Então quando eu estou no terreiro, que eu estou incorporando, eu estou fazendo a caridade, antes de mais nada você precisa buscar a sua evolução espiritual. Antes do próximo, tem eu. Antes de auxiliar o próximo, eu tenho que me ajudar. Antes de curar o próximo, eu tenho que me curar. Então eu preciso evoluir, eu preciso buscar a cura, preciso buscar desenvolvimento, preciso buscar evolução. Tudo isso antes tem que vir para mim. Não sou médium e sou um super-herói. Eu estou ali para aprender tanto quanto os que precisam. Isso é fato. Então quando o espírito vem para manifestar em prol da caridade, a primeira pessoa a ser auxiliada é o próprio médium. O próprio médium é o primeiro a receber esses amparos. Então ele precisa receber, ele precisa aprender e entender. Deixa o ego de lado para entender que o primeiro a ser curado tem que ser ele. Para aí sim ele tentar de alguma forma auxiliar e ajudar o próximo. Então a Umbanda ela surge ali, ganha nome em 1908 com o nome Alabanda, a Umbanda, depois foneticamente virando Umbanda. Sabemos que a palavra Umbanda ela é de dialeto banto. Ela significa cura, mas isso fica para um próximo vídeo, senão a gente acaba estendendo para outro assunto. Então sabemos que a palavra ela já existe, ela já tem uma fonética, ela tem um dialeto, várias vertentes defendem posicionamentos diferentes, sabemos disso. Então a religião de Umbanda ela surge com o que nós chamamos de trilogia kármica, que seria o que? O preto velho, o caboclo e a criança, o herê. Ela surge dessa forma. Quando o caboclo se manifesta no Zé, ele diz que a Umbanda é uma religião para que os espíritos que não têm vez, não têm voz no kardecismo pudessem se manifestar, falar e dar os seus ensinamentos. Começa a ser trabalhado os espíritos de escravos, né, como é dito, que são os pretos velhos, os índios e os caboclos e as crianças também um pouco depois. Nós chamamos isso de trilogia kármica. Por quê? Porque se nós entendermos, né, o início, vamos dizer assim, o início dessa terra são com os escravos indígenas, logo depois os escravos africanos, o derramamento de sangue, o sofrimento, as crenças que foram limitadas são desses povos, os africanos e os índios. Quando eu falo das crianças, dos herês, sem entrar em mérito de encantado e tudo mais, estou falando de crianças mesmo, nós estamos nos remetendo às crianças africanas, às crianças indígenas e também às crianças portuguesas e espanholas, né? Elas também passam por períodos de desencarne aqui. Dentro de tudo que acontece aqui no Brasil, muita criança portuguesa, espanhola também desencarna, muita criança indígena e muita criança africana. Então essa trilogia kármica ela surge na Umbanda para fazer um trabalho de evolução espiritual, um trabalho para auxiliar ao próximo e nesse território, tendo algo muito em comum, que é o derramamento de sangue nessa terra, o sofrimento nessa terra. De certa forma, um karma que essa terra carrega com esses povos, o africano e o indígena. A criança de origem africana, a criança de origem indígena, a criança espanhola, portuguesa, holandesa, que são os povos que estão aqui logo de início. A criança fruto de um relacionamento ou de uma traição, né? Seja a criança do senhor da senzala que nasce na escrava, seja a sinhazinha que se deita com o escravo e também tem um fruto dessa relação. Muitas são penalizadas, são castigadas, são mortas, são atiradas ao mar assim que nascem. Então grandes atrocidades acontecem também. Além dos escravos africanos e índios, as crianças sofrem grandes barbáries também e muitas delas sem entender o que está acontecendo. Junta-se essa egrégora para fundar uma religião, para falar ao povo, ganham voz, ganham uma missão. É interessante falar isso, que é um povo que sofreu e retorna
após uma evolução espiritual para ajudar, sem olhar a quem. E muitas vezes nós, como umbandista, o médium umbandista, ele escolhe quem atender, escolhe quem ajudar, em que momento ajudar e de que forma ajudar. Se quer ou se não quer, se merece ou se não merece. Ou seja, eu não estou entrando nem no mérito de todas as outras linhas que vem desdobrando na Umbanda depois, apenas nesse start inicial, que é o que eu sempre falo. Quando as coisas começarem a parecer meio confusa e perdida, tenta se remeter lá para trás, tenta voltar para o início, dá uma olhada na história de Preto Velho, na história do povo africano, na história dos índios, e aí de certa forma hoje eles passam por cima de uma série de acontecimentos para vir em auxílio de uma população, para vir em auxílio de pessoas que precisam ali de uma palavra. Muitas pessoas que estão sentadas ali que têm um preconceito gigantesco, mas como é um guia, é um espírito que está falando, a gente aceita, a gente acata. A figura do velho ancião para o médium umbandista aprender a respeitar os seus mais velhos, os seus mais idosos, os seus mais sábios. A figura do índio mais rústico, sem leitura, mas de grande conhecimento, para a gente aprender a respeitar e colocar todos como uma grande igualdade. A figura do herê, da criança, para que o médium não perca a esperança, não perca o amor, não perca a alegria e a vontade de crescer e executar tudo que vem aprendendo. São alguns passos muito simples que essas linhas deixam pra gente, mas muitas vezes não são aplicados. O que é Umbanda? Umbanda é tudo isso e muito mais. Umbanda é olhar pra dentro, Umbanda é evoluir, Umbanda é mironga, é mandinga, é magia, sim. Umbanda é estender a mão ao próximo, Umbanda é olhar as pessoas olho no olho e não de cima para baixo. Umbanda se faz na rua, Umbanda se faz em casa, Umbanda se vive. Umbanda não é só dentro do terreiro aos finais de semana ou uma vez, duas vezes ao mês. A Umbanda surge por um preconceito que acontece dentro de uma mesa de kardecismo. E espírito considerado por eles menos evoluído ganham voz nessa religião. Mas será que todos eles têm vez e voz nessa criação umbandista? Preto Velho, Caboclo, crianças e as demais linhas que surgem. Quando surge a Umbanda, realmente todos os espíritos que precisam falar e comunicar ganham essa oportunidade, ganham voz, ganham autonomia? Fica a reflexão e a pergunta para vocês. Deixa aqui a sua resposta nos nossos comentários. O que é Umbanda? Saravá, meus irmãos. O meu axé a todos vocês. Até a próxima.